O presidente Lula sancionou ontem, numa grande cerimônia em Brasília, a primeira lei que regulamenta a reforma tributária. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com Alessandra Heloísa Vieira, vice-presidente do Revisia. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Bom dia para você. Vamos lá, o que a gente tem de certo agora com esse, digamos, último passo nessa reforma tributária que vem sendo discutida há tanto tempo, entra governo, sai governo e finalmente agora, depois de tantas discussões, saiu e está sancionado pelo presidente. Dia. Acho que a gente tem aí agora já um caminho, né? A partir da sanção, as empresas começam a ter, de fato, que já prever os seus projetos, seus programas de implementação. Mas o fato é que a reforma já tem alguns pré-requisitos para ser implementada, né? Principalmente para os setores que têm maiores elementos sistêmicos e maiores formatações de dinâmica de relacionamento com o cliente, o cadeia de valor, esses já precisam se aquecer à reforma. A gente vem olhando muito de perto, né, todas as repercussões que vão ser aferidas para os negócios. Um dos eventos que já tem a certeza é que a reforma vai ser extremamente difícil e ela vai ser concorrente ao próprio negócio, porque ela vai exigir muita revisão e muito esforço de orçamento e dedicação das companhias para fazer com que ela, de fato, ingresse nas transações e nas relações de uma forma fluida e menos impactante. Mesmo com os vetos, o que a gente já sabe e que saiu até ontem após a publicação é que essa mudança entre carregamento da quantidade de segmentos que vão ter aí a redução de carga tributária, a alíquota já está mirando aos 28%. Isso já é algo que foi publicado ontem, né? O secretário Bernardo Api já colocou que a gente já tem estudos que potencialmente essa alíquota vai girar nesse percentual e que novamente passa a ser uma das cargas maiores tributárias do mundo. Mesmo com os vetos, ainda assim a gente está com um percentual grande de participação tributária nos segmentos. Qual é o ponto, acho que principal aqui? O quanto isso vai afetar nas relações de negócio, nas precificações, nos custeios que as companhias vão fazer. Hoje o PIB tem 33%, aproximadamente 33% da carga tributária está na formação do PIB. E a gente sabe que, perspectiva e por premissa, a reforma manterá esse percentual. O ponto é que isso vai se deslocar por segmentos. Então, aqueles segmentos beneficiados, que ainda assim mesmo com os vetos, uma parte ainda se perpetuou, obviamente vão ter aqueles segmentos que vão ser sobrecarregados com esse percentual. É a parte de serviços que certamente, por conta desses deslocamentos que a gente fala dentre a composição da carga tributária, de quem paga mais e quem paga menos com as reduções, óbvio que outros segmentos como serviço vão acabar sendo absorvidos, para que mantenha minimamente uma carga de referência como essa que a gente já tem conhecimento de 33%. Que o tamanho continental do Brasil faz com que esses benefícios fiscais que ao longo dos anos foram sendo concedidos também tinham o propósito de desenvolvimento regional. Com a reforma, a tributação passa a ser no destino. A gente tem que avaliar também a capacidade de consumo daquelas populações onde determinados segmentos se destinaram, se alocaram para poder desdobrar e transformar negócios, que não vai fazer muito mais sentido. Então, tem esse lado que precisa também ser abordado, que realmente a reforma vai dar essa transparência, mas também ela cria um alerta, que é quais serão os planos futuros para desenvolvimento dessas regiões. No momento, acho que muito próximo, né, que a gente vai, tudo bem que tem uma transição que é razoavelmente longa, se você pensar que lá em 32 que os efeitos serão realizados. Mas a gente tem, sim, uma expectativa que as renúncias fiscais, sendo mais moderadas, o governo tenha aí uma maior captação de recursos, mas tem sempre a máxima que acho que a população toda e nós todos ficamos sempre observando. Quanto à reforma administrativa também não deveria estar par e passo com a reforma tributária, para que o Estado compreendesse também o seu tamanho e suas necessidades, porque a gente tem sempre esse olhar de como a gente vai ponderando ao longo do tempo a arrecadação pelos segmentos, por esses incentivos que são
distribuídos e que vão ser descontinuados, mas se o Estado também não fizer essa parte que é tão importante quanto, né, de rever o custo, né, da administração, outros tipos de preocupação que aí não serão somente em cima das potenciais renúncias, que hoje tanto são alertas, né, de enfraquecimento, do recolhimento tributário, né, do crédito tributário do governo. Acho que tudo isso vai depender muito desse período de transição. Óbvio, a gente tem já a trava de 26,5 e que o governo precisa entrar com uma medida ao final de 31, se consolidar uma expectativa por uma alíquota até 26,5, mas o fato é que, por um tempo, vai ser bem sofrido para os negócios, para as companhias em geral, o médio empreendedor também, pensando que em 26, ainda assim, a gente começa o teste com aquele percentual mínimo, muito mais para observar como é o comportamento da reforma, como serão as relações, mas a partir de 27 já tem uma mudança estrutural profunda, que é a entrada da CBS. E aí começa, eu acho, que o grande dilema e grandes impactos, tanto em caixa quanto em negócio, que é a convivência de duas situações totalmente distantes e diversas, que é manter o atual e ainda já se preparar para o novo. E pensando em complexidade, eu acho que isso vai ser bastante custoso para as companhias, né? Vai ter um custo. Então, além da alíquota que vai se fortalecendo nessa mudança gradativa, ela vai crescendo, ainda assim tem outros custos adicionais que vão também impactar nos negócios. Ainda assim, sou otimista, acredito que ao longo do tempo a gente vai amadurecer e teremos aí uma alíquota que vai chegar assim uma redução. Eu acredito que o alargamento da base também que a reforma coloca, que ela aumenta bastante a base tributável, isso vai ter recursos novos para o governo, tem uma potencial capacidade da gente ver uma sinalização positiva. Eu entendo que a transição vai ser bastante custosa, vai ter efeitos caixa, vai ter efeitos nos investimentos e que a gente, para mirar uma carga menor, vai ter um esforço muito forte de mercado, sociedade em geral e, óbvio, ali trabalhando junto com o governo, para que a gente realmente seja um país atrativo para investimento e que faça sentido ter uma carga, pelo menos, mais justa, né? A gente, ainda assim, hoje, no debate que a gente tem, tanto, né, no legislativo como no mercado, 26,5 já seria uma carga extremamente alta, comparado globalmente. Então, mesmo assim, a gente tem um caminho a percorrer. Eu acho que a gente vai precisar fazer muitos esforços conjuntos, enquanto movimento de país, para que a gente tenha um equilíbrio melhor dessa alíquota a ser implementada.